Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é sexta-feira, sextou aqui no BugriCast, dia 15 de maio de 2026. Antes de começar o Bom Dia Guarani de hoje, que eu prometo vai falar de futebol, agradecer, né? Parece que aí já tem algumas pessoas novas chegando aqui, conhecendo um pouco mais do nosso trabalho. Se você está no YouTube aí, mais inscritos, mais reproduções, aproveita para ativar o sininho, né? O Bom Dia Guarani normalmente ele está disponível nas primeiras horas do dia, às vezes até na madrugada. Então você já pode acordar aí e acompanhar seu conteúdinho, às vezes com algumas novidades, às vezes repercussão apenas de notícias do dia anterior, mas você pode não gostar muito de quem fala, mas acho que é legal, né? Você ter um conteúdinho para começar a sua manhã, começar o seu dia para falar de Guarani, sempre aqui 7, 8 minutos, a menos que tenhamos algum tema mais crítico e mais detalhado. Então, obrigado mais uma vez para quem está chegando agora. Não deixe de novo de se inscrever, de deixar o like e também ativar as notificações. Como eu prometi, tema futebol, tema bola rolando, rodada da Série C, sétima rodada começa amanhã e é uma rodada que tem bastante interesse para o Guarani, né? O Guarani é o quarto colocado, venceu o Maringá na segunda-feira por 5-0, 3 vitórias e 3 empates, então invicto aí, né? Nesse começo de Série C. Hélio Cizenando tentando dar a volta por cima e depois de muita pressão por parte da torcida. 2 vitórias, né? Venceu o Santa Cruz por 1-0 e também venceu o Maringá por 5-0, como eu falei. E em quarto lugar, o Guarani tem uma rodada relativamente estratégica aí, né? Recebe o Ituano domingo, 6h30, no Brinco de Ouro, mas também vai ver aí digamos assim, né? Os seus adversários jogarem, né, os 3 primeiros todos fora de casa e todos antes do jogo do Guarani. Então, como eu falei, Paysandu líder com 14, Brusque vice-líder com 14, Amazonas terceiro colocado com 13 e o Guarani com 12. Digamos, né, que o Guarani consiga vencer o Ituano, ele vai a 15. E aí vai depender muito do resultado desses 3 times aí para ver que posição o time termina. Óbvio, mas dependendo, o Guarani pode terminar a rodada na liderança, o que daria uma moral, daria um super bom momento nessa fase de começo de trabalho do Hélio Cizenando e talvez, né, consiga finalmente começar um matrimônio com a torcida, deixar aquela pressão para trás e continuar em paz, né? Aliás, a paz foi o tema de um dos Bom Dias Guaranis desta semana. Recapitulando, hein? Então o Guarani joga domingo 6h30 com o Ituano em casa. No sábado, às 7h30, o Floresta recebe o Amazonas. No domingo, às 4 da tarde, o Brusque vai enfrentar a Ferroviária em Araraquara. E no mesmo horário, o Paysandu vai enfrentar o Caxias em Caxias do Sul. São 3 jogos, na minha opinião, encardidos, 3 jogos difíceis. Claro, a Série C é um campeonato esquisito, né? Pode ser que os 3 visitantes ganhem e não mude nada. Mas alguém pode tropeçar no meio do caminho e o Guarani se beneficiar disso. Como eu tenho falado desde o começo do campeonato, para mim, o lugar certo do Guarani nessa classificação é entre os 4 primeiros. Eu entendo que tem mais investimento, eu entendo que tem mais camisa, eu entendo tudo isso, mas o futebol não é uma ciência exata, né? Não quer dizer que quem coloca mais dinheiro vai ter sucesso. Se for pensar assim, os times árabes seriam os melhores do mundo, enfrentariam de igual para igual os times da Europa. E não é bem verdade, né? São times bilionários, então futebol não é só dinheiro. É por isso que, estando ali entre os 4 primeiros, vai dar uma vantagem para o Guarani na segunda fase, né? Decidir o último jogo do acesso em casa,
mas mais do que isso, né? Vai dar um pouco mais de moral, vai dar um pouco mais de energia. Então, ali que podemos ficar, mas podemos ficar também em primeiro no final da rodada. E olha que loucura, né? Vai ser um bom teste também para esse time, porque o João Paulo não vai jogar. Vai ser a primeira partida que o Guarani não terá o João Paulo à disposição. Para mim, um meia super importante, ele que fez gol contra o Maringá, primeiro gol com a camisa do Guarani, ele está suspenso, 3 cartões amarelos. E, gente, eu tô bastante curioso para saber o que o Hélio Cizenando vai fazer. Primeiro porque o William Farias, a gente precisa saber se ele volta da lesão ou não, né? Teve um probleminha no joelho aí, se ele volta a ficar à disposição. Se ele voltar, eu não acho nada esquisito o meio de campo do Guarani ser formado pelo William Farias, pelo Carlos Eduardo e pelo Natan Melo. Aliás, o Natan Melo foi uma das principais novidades e talvez uma das peças mais importantes no jogo contra o Maringá. A gente sabe das virtudes do Natan. Ele ficou muito tempo fora com uma lesão muscular, mas talvez o meio de campo tenha que ter o Natan, tenha que ter o Carlos Eduardo. E aí o William Farias joga, não joga, enfim. Outra opção é manter o Natan, manter o Carlos Eduardo e colocar o Diego Torres. Uma substituição básica, uma substituição simples, para o Diego Torres fazer a função do João Paulo, né? Então talvez essa seja a única dúvida, né, do técnico Hélio Cizenando. É claro que talvez o Emerson volte a ficar à disposição na lateral esquerda, e aí o Renan Castro entra ou sai, muda alguma coisa ou não. O Luca não foi titular contra o Maringá, e eu acho que não tem motivo nenhum para ser titular contra o Ituano, porque o Maranhão fez 2 gols. Então é possível que o Lucas seja, aos poucos, um jogador de segundo tempo, um jogador para ser usado durante a partida e que o Maranhão ganhe a condição de titular definitivamente. Além, claro, né, do Isaac, precisamos ver como é que vai ficar o Dentinho, que foi poupado, né, não jogou a partida anterior por questões musculares. Então tem algumas dúvidas aí na composição do grupo, mas eu acho que o time titular tem tudo para ser exatamente o mesmo que venceu o Maringá, só com essa dúvida, né? Se vai o Diego Torres, se retorna o William Farias e como é que fica o meio de campo. Com certeza o Natan e com certeza o Carlos Eduardo serão titulares nesse jogo. Resta saber em que posição ou quem vai jogar do lado deles. Talvez ao longo dessa sexta-feira, às vezes até no sábado, a gente já tenha algum indicativo de qual deve ser a formação do time no domingo. Fechou? Vamos falar mais da rodada. Bom dia, Guarani, de sábado, de domingo. Vamos falar do jogo de domingo também. E deixamos para a semana que vem mais teminhas políticos, mais teminhas de eleição. Para quem gosta, né? Eu detesto, mas aqui no Bom Dia Guarani a gente não tem que fazer só o que a gente gosta, tem que contar outros assuntos também. Então fica aí para semana que vem, que eu espero, né, que seja uma semana também de alegrias com mais uma vitória na Série C. Fechou? Boa sexta-feira para todo mundo. Aproveite, parece que aí em Campinas tá frio para burro, né? Aqui onde eu tô já tá começando um calorzinho gostoso. Então aproveite sua sexta-feira, aproveite o finalzinho dessa semana, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, e nunca deixando de se perguntar: alô, ilustríssimos, cadê a SAF do Guarani?